E bênção podermos louvar o nosso Deus. Irmãos queridos, a nossa vida, ela é uma vida de inícios, de términos, um processo contínuo de começos e fins. Mas Deus, Ele espera que a partir do momento que alguém o conheça, porque Ele se revela, porque Ele está pronto a se revelar a todo o coração que se abre, Ele deseja que todo aquele que o conhece, persevere acima de todas as coisas, apesar de todas as coisas, que dê continuidade à caminhada que começou quando recebeu o Cristo vivo em seu coração, como Senhor da sua alma. E nessa noite Deus deseja falar-nos: perseverai-vos em seguir o Senhor, perseverai-vos em seguir o Senhor. Talvez esse fosse o conselho que Paulo daria a Demas, quando falando sobre ele, Paulo declarou: porque Demas, amando o presente século, me abandonou. Olhamos para Paulo, que lamenta a perda de um cooperador na obra, ou ex-cooperador. Olhamos para Paulo e vemos que ele está lamentando porque um integrante do seu grupo, uma pessoa importante, deixou a caminhada, porque alguém deixou de perseverar no caminho, porque tenha encontrado talvez uma outra motivação. E o texto é muito claro quando diz: amando o presente século. Então podemos imaginar que, deslumbrado com tantas coisas que viu em sua época, deixou o caminho. Porém, antes que Demas abandonasse a obra, antes que ele abandonasse Paulo, como Paulo declara, ele abandonou a perseverança que precisava ter no Senhor. E Deus fala com a sua igreja nesta noite: igreja, perseverem em estar comigo, perseverem em estar na minha presença, perseverem em me seguir. Amém, queridos? E Deus quer trabalhar ao seu coração em alguns versículos, a começar de um único versículo, o versículo 13 do capítulo 17 do livro do profeta Jeremias. E eu quero ler com você esse versículo. Estou com a nova versão internacional, e o texto assim nos diz, Jeremias 17:13. Amém? Glória a Deus. Jeremias 17:13 diz-nos assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonam sofrerão vergonha, aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Ó Deus Todo-Poderoso, nós declaramos a nossa fé única e exclusiva no Senhor. Nós nos rendemos diante de Ti, porque não há ninguém além de Ti, não há ninguém acima de Ti. Tu és soberano sobre o céu e a terra, sobre o mar e sobre todos os lugares, visíveis e invisíveis. Te pedimos, ó Deus de poder, que manifeste o Teu bom Espírito sobre nós, dando-nos competência na nossa finitude, nas nossas fraquezas, de entender a Tua palavra e principalmente de aplicá-la em nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? O profeta, ele inicia, e eu quero
eu quero dar uma pincelada nesse texto que nós lemos, nesse versículo 13. Eu gostaria de meditar nele e gostaria que você acompanhasse, começando com o seguinte pensamento: perseverai-vos em seguir ao Senhor, para terdes real esperança. Perseverai-vos em seguir ao Senhor, para terdes real esperança. O profeta inicia este texto, esse versículo, dizendo: ó Senhor, esperança de Israel. Meus irmãos, não podemos permitir que a esperança, ela deixe o nosso coração, a nossa mente, a nossa consciência precisa nutrir esperança. E pela visão de Jeremias, ela é essencial, ela não pode ser perdida, porque a nossa esperança não são situações que poderão acontecer, mas a nossa esperança é o próprio Deus. Ó Israel, diz o Senhor, esperança de Israel. Ó Israel de hoje, ó igreja amada, ó povo que ouve a palavra do nosso Deus, Jeremias afirma que Deus não é uma simples motivação para gerar esperança em nosso íntimo, mas Ele nos declara que Deus é a própria esperança. Então, se você pensar em dizer algum dia: estou sem esperança, refreia a sua palavra, porque a nossa esperança é o Senhor, e não há impossível para Ele, não há nada que possa dizer no teu coração: é o fim, porque Ele é a nossa esperança, Ele é o Senhor da nossa história. O profeta afirma: ó Senhor, esperança de Israel, porque somente Deus poderá trazer-nos a vitória. Só Ele pode encher-nos de bênção. Como o salmista diz, Ele cumula-nos de bênçãos dia a dia, aleluia. Deus, Ele é aquele que faz, aquele que toma o seu povo pelas suas mãos, aquele que é bênção em todo o tempo e derrama a sua vitória sobre o seu povo em todo o tempo, independente se entendemos ou não, mas Ele derrama suas bênçãos. Escuta, querido, de nós, do povo, na maior parte das vezes, virá apenas ruína. A nossa esperança é Deus, porque de nós mesmos, quase sempre, virá ruína. O profeta Oséias declara no capítulo 13, versículo 9: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Oséias está declarando ao povo a fonte do seu fracasso, a fonte da sua ruína, a fonte dos teus deslizes, das suas quedas, aquilo que tem comprometido a vida espiritual, aquilo que tem impedido as bênçãos, é a própria manifestação do povo, é o próprio caminhar irregular do povo. Então, a nossa esperança é o Senhor, porque somente dele vem o socorro. Amém? Somos o Israel de Deus nesse tempo, porque fomos feitos um só povo, um único rebanho de um único pastor. Somos o povo de Deus, porque o recebemos como Senhor da nossa vida, porque permitimos que Ele seja o direcionador dos nossos passos. Olhamos para este Deus e entendemos que Ele é Deus, Ele é a esperança na vida e Ele é a esperança da nossa morte. Ele é a nossa esperança. Aleluia. Segundo, perseverai-vos em seguir ao Senhor, para serdes obreiro aprovado.
Jeremias, ele declara no texto lido, versículo 13: todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Quantos um dia entraram pelas portas do templo, deste e de tantos outros, entraram com sorriso, com alegria, com quebrantamento, mas deixaram o mesmo templo de outrora, com ira, com revolta, ou com um sentimento de amizade com o mundo. Meus irmãos, quantos desenvolveram por algum tempo os seus dons, os teus talentos, pregaram, cantaram, tocaram, professaram a sua fé, mas de um outro tempo, por talvez uma razão que a igreja não saiba, mas que está no coração daquele que, abandonando, saiu, foi embora, deixou. Quantas mães trouxeram suas crianças com tanta expectativa, com tanta alegria, dando a mão àquele menino, àquela menina, e com o passar do tempo, aquela criança foi se tornando um adolescente, um jovem, e nesta fase abandonou o caminho do Senhor, encontrou talvez no mundo coisas que aos seus olhos naquele momento parecia mais promissor, mais agradável, mais atrativo, mais prazeroso. É uma realidade. Porém, a vida cristã é como uma prova, e ela só é aprovada na perseverança. A vida é como uma prova, e nós só recebemos a aprovação do próprio Deus quando nós perseveramos em segui-lo, quando nós perseveramos na caminhada. E o texto nos declara tão fortemente dizendo que os que abandonarem o Senhor sofrerão vergonha. Escuta, querido, uma frase para o teu coração: vergonha não é sofrer sendo cristão. Envergonhado será aquele que, devido ao sofrimento, abandonou a fé. Quantos estão dizendo que o crente não sofre, que o crente não pode ter problemas, que o crente não adoece? Mas nós, na nossa humanidade, com o físico que é feito finito, que tem um tempo de permanência sobre esta terra, como não adoecer, como não ter problemas, porque o Cristo vivo nos declarou que no mundo nós teríamos aflições. Mas quantos que estão achando que é vergonha ter problemas, que é vergonha sofrer? E eu digo para você, nós nos aproximamos como cristãos, nós nos aproximamos de Cristo no nosso sofrimento, porque Ele sofreu, porque Ele passou as agruras, a aprovação, e nós nos identificamos com Cristo no sofrimento. Meu irmão, minha irmã, escute o que Pedro vai dizer no capítulo 4, versículo 16. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Se você sofre como servo de Deus, não se envergonhe, mas todos aqueles que, está dizendo o texto, abandonaram o Senhor, serão envergonhados. Mas se você tem perseverado, mesmo no sofrimento, não se envergonhe, porque você está glorificando o nome do Senhor. Amém, querido? Escuta, vergonha não é admitir ser servo de Deus. Vergonha, ou será envergonhado aquele que no teste de fidelidade for desaprovado. Quantos têm dificuldade de mostrar o Deus que ele diz servir? Escuta,
O apóstolo Paulo, aconselhando Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer-nos assim: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Paulo está dizendo, procura apresentar-te. Ele está dizendo assim, olha, está em você, está nas tuas mãos, apresentar-te a Deus de forma que Ele te aprove. Olha, está nas nossas mãos. A aprovação de Deus depende de nós. Procura apresentar-te a Deus. Eu me apresento a Deus de forma a receber a aprovação dEle. E como eu recebo a aprovação? Mantendo-me na sua presença, seguindo seus passos, perseverando em segui-lo, continuando, dando continuidade à minha vida cristã, à minha vida espiritual. Paulo está nos dizendo, e Jeremias escreveu, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Então eu digo para você, seja um obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, não abandone o Senhor por nada, porque Ele é a tua esperança, e dele vem a tua vitória. Não abandone o Senhor, seja o obreiro que Ele espera, Ele tem expectativas de você. Se Deus está dizendo pela boca do profeta, que aqueles que abandonarem sofrerão vergonha, que vergonha seria esta? Qual seria a vergonha daquele que abandonou o Senhor? E eu quero que você dê ouvidos a esta palavra. Vergonha será na reprovação, quando chegando no céu, ouvir do próprio Deus uma palavra de desaprovação: apartai-vos de mim, como Jesus declarou. Vergonha será quando todo o dinheiro alcançado por tanta cobiça, com tanto tempo de trabalho, com tanto tempo dizendo que não tinha tempo para Deus, que todo esse dinheiro não é suficiente para comprar, para adquirir os tesouros celestes. Vergonha será aquele que desperdiçou tão grande oportunidade de salvação em Cristo, e agora entende que ela seria a sua única garantia de salvação, a única garantia de vitória. Imaginemos aquele que chegou, como na parábola que Jesus contou, do rico e do mendigo, aquele que chegou no Hades, aquele que chegou no inferno, e agora se vendo lá, ele se vê numa situação imutável, numa situação em que ele não pode sair dela. Isso sim é vergonha, irmãos. Saber que eu fui a causa da minha própria ruína, saber que Deus, com o seu amor incomparável, Ele deu o próprio Filho por mim, em meu favor. Saber que Jesus, Ele tomou os meus pecados e cravou-os na cruz, e ainda assim eu rejeitá-lo, e agora esperar alcançar o céu sem mérito, porque nem o mérito que há em Cristo para que eu possa entrar, eu não aceitei, eu rejeitei. Envergonhado será aqueles que viveram segundo os desejos do seu coração, e agora são rejeitados quando chegarem no céu. Escuta o que Jesus disse em Mateus 10:33. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus está falando que se nós o negarmos neste tempo, nesta vida, então também seremos envergonhados, porque seremos negados diante de Deus. E fico imaginando uma alma que chega na presença de Deus, com tantas expectativas, mas agora é banida,
ele é impedido a entrada no céu. Oh, meus irmãos, a palavra de Deus não foi deixada aqui para trazer medo à nossa vida, para pressionar-nos, coagir-nos, mas a palavra de Deus foi escrita para a nossa alegria e salvação, para sermos felizes, para entrando neste caminho, perseverar até o fim e ser salvo, aleluia. Muitos abandonam o Senhor nos seus relacionamentos, no colégio, não demonstram a sua fé com seus colegas, no trabalho, não declara a sua fé aos seus companheiros, mantém uma identidade cristã oculta, talvez porque sempre ficou tímido ou envergonhado de declarar a sua fé. Mas nós precisamos declarar a nossa fé, não podemos nos envergonhar de falar do Senhor, de mostrar o amor que temos por Ele, porque talvez, irmão, irmã, o momento em que você encolheu-se atrás da sua timidez, atrás da sua vergonha, você deixou de abençoar uma vida que precisava ouvir da tua boca, acerca do amor de Cristo, acerca da paz que Ele produz, acerca da glória que Ele realiza na vida daquele que crê. Jesus diz em Lucas capítulo 9, versículo 26, se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Muito sério esta palavra. Jesus não brincou quando esteve aqui. 3 anos apenas de ministério institucionalizado, legalizado. Ele iniciou o seu ministério nos 3 últimos anos dele, mas foi um ministério muito fecundo, muito intenso, e ele não brincou com as palavras que deixou, porque ele as deixou para que tomemos instrução, alimentemo-nos delas e aprendamos com elas e possamos servir a Deus da forma que Ele merece, seguindo com perseverança, aleluia. Escuta, abandonar o Senhor não significa unicamente deixá-lo para sempre. Abandonar o Senhor não fala apenas daquele que virou as costas para a casa de Deus e foi para o mundo, mas abandonar o Senhor também fala sobre alguns que, dizendo-se discípulos, dizendo-se seguidores, realizam a obra do Senhor relaxadamente, quando a palavra pela boca do Deus vivo nos ensina em Jeremias 48:10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Abandonar o Senhor, também podemos observar que outros seguem Jesus de longe, sem interesse nas palavras de Jesus, sem interesse em aprofundar-se na vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Quando a Bíblia nos diz, no Salmo 1, versículo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Alguns se mantiveram contatos com dezenas, com centenas de pessoas, algumas pessoas tóxicas, algumas pessoas destrutoras. Quantos encontros, quantos convites, quantos contatos, mas negaram-se a si mesmo a oportunidade de intimidade, a oportunidade de diálogo com o Senhor através da oração, quando a Bíblia nos diz, orai sem cessar. Isso também é abandonar o Senhor. Quando o crente não tem intimidade nenhuma com a palavra do Senhor, abandonou o Senhor.
Quando o crente, aquele que se diz crente, não tem intimidade nenhuma com o Senhor na oração, não fala com Deus, não ouve Deus, não tem comunhão, isso é abandonar o Senhor. Escuta, querido, outros ainda tiveram tempo para o lazer, para o compromisso com o trabalho, para a família, para o prazer, para o ócio, mas dificultaram ao máximo o tempo para Deus, o tempo de Deus e para Deus, dificultaram ao máximo. Tudo que era de Deus, vou fazer uma força. Tudo que era de Deus, vou pensar. Tudo que era de Deus, não vou ter tempo. E eu colocava a minha agenda todinha na frente. E Deus no último lugar, exatamente para que nunca sobrasse espaço para Ele. Isso é abandonar o Senhor. Desculpar-se com as coisas cotidianas que sempre vão estar batendo a nossa porta, que farão parte da nossa vida, como trabalho, como estudo. Todo mundo tem que trabalhar, mas nós precisamos fazer como Paulo declarou aos Efésios, remindo o tempo por quantos dias são maus. Mas quantos vivendo assim, quando Deus nos declara em Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, clamai, ou chamem, ou clamem, invocai-o enquanto está perto, diz a palavra de Deus. Então nós precisamos, irmãos, entender que serão envergonhados aqueles que abandonam o Senhor, mas como muitos que fazem parte, ou pelo menos precisavam fazer parte do corpo de Cristo, ainda estão o abandonando na sua caminhada, não estão seguindo, não estão perseverando naquilo que um dia declararam que faria, naquilo que um dia declararam que creriam. Escuta ainda mais, muitos investiram e também desperdiçaram muito dinheiro, mas nunca tiveram talvez o prazer e a obediência de devolver a parte que cabe ao Senhor, sabendo que Deus declara na sua palavra, Malaquias 3:8, pode um homem roubar a Deus, contudo vocês estão me roubando, e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Muitas vezes nós abandonamos o Senhor, estando na sua casa, como aquele filho mais velho que não seguiu o exemplo do irmão mais novo, o filho pródigo, saindo de casa, mas ficou em casa e não tinha comunhão com o pai. Quando o pai vai arguí-lo acerca da sua revolta pela chegada do seu irmão, ele vai dizer, eu sempre estive aqui, o Senhor nunca me deu nenhum cabrito para mim festejar com os meus amigos. Não tinha intimidade. Filho, tudo que é meu é teu. Não tinha comunhão com o pai, não tinha intimidade com o pai, mas nunca deixou a casa do pai. Mas Deus espera, irmãos, que com essa palavra nós sejamos autênticos servos, que nós tomemos postura e de fato perseveremos na caminhada com muita intensidade, com muito fulgor, com muita alegria. Escuta mais. Muitos perseveram, e a promessa para aquele que persevera. Se você é uma pessoa que tem perseverado, independente das questões que você tenha vivido, esteja vivendo, olha, Deus tem uma promessa para o teu coração, e eu quero que você anota no teu coração. Isaías 61, versículo 7, a palavra do Senhor te diz assim, toma posse, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, em lugar da afronta, exultareis na vossa herança, por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Olha, perceba que Deus ele fala acerca daqueles que não perseveram, que o abandonam e que são envergonhados.
Mas Ele está dizendo assim: em lugar da vergonha para você que é fiel, a dupla honra. Amém? Esse Deus merece um amém bem bonito. Amém, glória a Deus, aleluia. Mais um pensamento para o teu coração: perseverai-vos em seguir ao Senhor, para terdes seu nome eternizado no céu. Irmãos, meditando nesse texto, meditando nesse versículo 13, aqui do capítulo 17 de Jeremias, quando o texto nos diz assim: aqueles que se desviarem de ti, terão os seus nomes escritos no pó. Deus diz a mim e a você, que para nós termos o nosso nome eternizado no céu, precisamos perseverar, porque aqui ele fala de pessoas que abandonaram, então elas tiveram seus nomes escritos no pó. Mas se nós queremos ter o nosso nome eternizado no céu, então precisamos fazer o contrário, e perseverar até o fim, como Jesus declarou: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando Deus, Ele deu as tábuas da lei, os preceitos do coração dele para Moisés, Ele não escreveu no chão, para que Moisés memorizasse ou copiasse, mas Deus, com a sua própria mão, talhou na pedra, escreveu na pedra e cortou em tábuas e deu 2 tábuas com os mandamentos para Moisés. Ele escreveu na pedra para que fosse imortalizado, para que vencesse o tempo, para que não fosse esquecido. Mas quando Deus diz: aqueles que se desviarem de ti, terão seus nomes escritos no pó, Deus está falando sobre esquecimento, Deus está falando sobre brevidade, porque ter o nosso nome escrito no pó é passar apenas por esta vida terrena e não ter expectativa de vida eterna. Escuta, querido, aqueles homens residiam no deserto. O povo de Deus, o povo bíblico, viveu numa região muito árida. Quando ele fala sobre escrever o nome no pó, ele fala de escrever mesmo na areia, no pó. E o vento apaga, e o vento leva os pequenos grãos, sacode-os e apaga os passos, apaga as marcas. As pessoas no deserto se perdem quando não com um guia experiente, se perdem, porque as pegadas daqueles que passaram primeiro são apagadas. Deus está dizendo: se nós levantarmos o nosso acampamento, se nós levantarmos a nossa tenda, armarmos a nossa tenda, fincarmos profundamente as nossas estacas neste mundo, priorizando as questões desta vida, olhando apenas para o físico e para o material, nós não teremos nenhuma continuidade, não haverá longevidade, não haverá eternidade com Deus. Escuta, Jesus, Ele vai falar com os seus discípulos. Quando eles chegam festivos, os discípulos chegam alegres, festivos, estavam cumprindo a missão, foram de 2 a 2 cumprindo a missão, e eles chegam felizes porque os espíritos, até os espíritos obedeceram a eles estavam imbuídos de poder do Espírito Santo. E Jesus, não jogando balde de água fria, mas sinalizando para eles: olha, não percam o foco da sua real alegria, não percam o foco do que realmente precisa nutrir o teu coração de alegria. Jesus vai falar em Lucas 10, 20: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês,
mas porque os seus nomes estão escritos no céu. Jesus fala com eles: olha, o que precisa de fato ser motivação de alegria no teu coração, mesmo na lágrima, ser alegria no coração de você, mesmo com a Covid, ser alegria no coração de você, mesmo perdendo alguém, é exatamente entender que o nosso nome, aquele que entregou o seu coração para Jesus, aquele que se entregou nas mãos do seu Criador como servo, esse está com seu nome escrito no céu. Aleluia. Essa é a nossa alegria. E eu quero finalizar quando Jeremias ele termina esse versículo de número 13, dizendo assim: abandonaram o Senhor a fonte de água viva. E eu quero dizer para você: perseverai-vos em seguir o Senhor, para descedentar-te na fonte de água viva. Persevere em servir ao Senhor, em seguir a este Deus, para que você possa se descedentar nessa fonte que Jeremias aponta, a fonte de água viva. Ou seja, escuta, por mais recursos que você tenha, os seus recursos são limitados, porque por mais que você possa cavar para você uma cisterna, somente o Senhor poderá saciar definitivamente a tua sede, como Ele disse para a mulher samaritana, lá em João no capítulo 4, versículo 14, quando Ele vai dizer para ela o seguinte: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Essa é a verdade que o Senhor quer deixar para nós. O texto fala sobre pessoas que não perseveraram em seguir, mas abandonaram aquele que é a fonte de água viva. Irmãos, num tempo de tanta aflição, no calor da aflição, porque quando pensamos em calor, pensamos em aflição. Quando pensamos em fogo, pensamos na aflição. E Deus está falando conosco, que Ele é essa fonte de água viva que nos dessedenta, que refrigera a nossa alma, que ministra a nós a tranquilidade, apazigua, joga água onde o fogo está. Escuta, querido, Jeremias, ele trouxe essa lição para nós, e Deus me fez parar nesse versículo 13, para meditar nele, para observá-lo, para extrair dele aquilo que Deus esperava falar conosco nesta noite. Mas anterior ao versículo 13, no versículo 6 ao versículo 8, me dá mais uns minutinhos só, estou terminando. Jeremias, no mesmo capítulo 17, versículo 6 ao versículo 8, ele fala um pouquinho da trajetória daquele que persevera e da trajetória daquele que abandona. No versículo 13 ele vai falar exatamente daqueles que abandonaram, mas observe o que Jeremias vai falar. Versículo 6, eu quero ir pausando para você perceber. Versículo 6, porque será como um arbusto solitário no deserto. Jeremias está falando sobre alguém que não perseverou em seguir. Como é esta pessoa? E a palavra nos diz: como um arbusto solitário no deserto. Está sozinho. O mundo comparado a um deserto, porque não há real produtividade no mundo. Ilusão há. Oásis só na imaginação, porque o mundo é desértico. Mas num deserto como o mundo, esta vida está sozinha. Por quê? Por que ela está sozinha? Porque ela está desprovida da companhia do Senhor. Porque deixou de lado, ou porque nunca começou uma caminhada com Ele, está desprovido da companhia do Senhor, está longe dEle. Continuando o versículo: e não verá quando vier o bem,
essa pessoa, por estar desprovida da companhia do Senhor, ela não percebe as bênçãos, ela não percebe as coisas boas, está sempre reclamando da vida. Alcançou uma vitória agora, mas a vitória já perdeu o gosto, já perdeu a alegria, já perdeu a graça, porque só era desejada enquanto não havia chegado, mas chegou. Eu tenho outros desejos, outras ambições, o meu coração já está entristecido com a falta daquilo que não está nas mãos, mas não há celebração, não há comemoração, não há alegria com aquilo que eu tenho. E Deus está falando aqui: não verá quando vier o bem. As coisas acontecem, mas não comemora, não tem alegria. Escuta mais, o versículo continua e ele vai dizendo: antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Sequidão, terra salgada improdutiva, terra seca, calor abrasivo. Ele fala inabitável, mas ele habita lá. Ele está falando que é um lugar inabitável, mas o arbusto está lá. Ou seja, é uma vida difícil. Viver no mundo não é fácil. Estar no mundo não é fácil. O mundo pode enganar, pode fazer as suas manobras, mas estar no mundo só é reconhecido como doçura para aquele que nunca provou o mel. Aquele que aprendeu desde pequeno, talvez, comendo jiló, dizendo: olha, isso é doce. E ele chama jiló de doce, mas ele nunca provou o mel. O mel é céu, o mundo é jiló. Bom, eu não gosto de jiló. Tem gente que gosta, estou brincando, né? É só uma ilustração, tá, irmão? Não tem nada a ver, o jiló é bom, faz bem para a saúde. Você que gosta, está de parabéns. Mas no versículo 7... o texto vai dizer-nos assim: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele fala do homem que não prosperou, não perseverou em seguir. E ele fala que é um arbusto solitário no deserto, habita numa terra seca, num lugar inabitável. Mas ele fala que bendito significa abençoado. Abençoado quem? Aquele que confia no Senhor, aquele que tem o Senhor como sua esperança. A minha esperança não é a vacina, a minha esperança não está no palácio do Planalto, a minha esperança não está na mudança de alguma lei, a minha esperança é o Senhor, porque todas as coisas humanas perecem, as leis caem, outras são trazidas à luz, mas Deus permanece o mesmo em todo o tempo. Irmãos, e ele vai dizer: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E eu quero fechar com o versículo 8, que aí, como ele pôde trazer uma explanação sobre aquele que não perseverou, ele fala daquele que está na presença, daquele que segue, daquele que perseverou. Versículo 8 ele vai dizer assim: porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. O perseverante aqui é comparado com uma árvore que sente o frescor da água viva na sua raiz. Ele não precisa lançar profundo as suas raízes com dificuldade, para quem sabe achar lá no profundo alguma linha de água. Mas ele estende as suas raízes para o ribeiro, ou seja, para o ribeiro nivelado com o solo, a água passa nivelada com o solo, ele só tem que esticar as raízes quase superficial, tem trabalho não, irmão. Deus está falando: olha, a vida do servo de Deus, por mais abrasiva que seja, abrasiva por quê? Porque no mundo nós temos aflições, mas tem de bom ânimo, porque você é uma árvore plantada junto a ribeiros, a água viva está disponível para você, para trazer todos os nutrientes para a sua vida, para
refrigerar, para trazer verdura às tuas folhas. Ele continua dizendo assim, escuta, e não receia quando vem o calor. Essa árvore que está junto ao ribeiro, ela não receia quando vem o calor. Isso fala da nossa vida, irmãos. Não devemos recear quando as provas chegam. Falando de calor, está falando de provação, está falando de momento difícil. Não receie quando chega o calor. Mas o que acontece aqui? Não receia quando vem o calor, porque permanece em paz. Porque ele sabe que o calor da aflição não tem poder para impedir que a água viva, que vai refrigerar, que vai neutralizar esse calor, ela chegue até nós. A aflição, o calor não tem o poder de impedir que a água viva chegue. Ou seja, as aflições desse mundo, as aflições que você enfrenta como servo de Deus, elas não são maiores do que a água que o Senhor tem lançado sobre a tua raiz. Amém? Continuando, mas a sua folha fica verde. O servo persevera com vida, com vigor, vistoso, animado, feliz. Uma árvore com todas as folhas secas, você olha para ela e fala, está morta. Ela pode estar até viva, mas a impressão que dá é que ela está morta. Mas aqui ele diz que o servo de Deus, como uma árvore, a sua folha fica verde. Ele está sempre aparentando vida, está sempre com expectativa, está sempre com uma palavra de otimismo, ele está sempre para frente, porque à frente dele está o Senhor. No ano da sequidão, não se perturba, persevera em paz. Opa, o ano de seca, mas ele permanece em paz, ele não se perturba, porque ele sabe que aquele de quem a água vem, não é fonte estéril. Ele sabe que aquele de onde a água vem, não permite que haja a eliminação, o corte. A Copasa pode cortar a água se não pagar, mas Deus não corta a sua água viva, não. E finalizando, nem deixa de dar fruto, ele persevera produtivo. Então, irmão, Deus falou teu coração nesta noite. Eu espero que você tome posse dessa palavra e que você anote no teu coração esses ensinamentos que Deus traz a você. Perseverai-vos em seguir ao Senhor. Recapitulando para você não esquecer: para terdes real esperança, para serdes obreiro aprovado, para terdes o teu nome eternizado no céu. E finalizando, para descedentar-te na fonte de água viva. Que Deus abençoe sua vida, que Deus continue ministrando o teu coração, que você não perca nunca essa certeza de que o Senhor te ama, e que a sua missão neste mundo é perseverar, como Jesus disse, eu já citei, mas cito novamente. Jesus declarou lá no capítulo 24 de Mateus: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então persevera, irmão, persevera, seja essa árvore maravilhosa, mesmo num lugar onde a sequidão chega de vez em quando, mas lembre-se, a fonte de água viva nunca seca, porque Deus permanece o mesmo em todo o tempo. Amém? Que Deus te abençoe profunda e grandemente no nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Coloca a tua vida no altar, coloca a tua vida na presença do Senhor, coloca questões. Se Deus falou em alguma área que você sente que você está em falta com Deus, coloca nas mãos do Senhor. É você e Deus. Aquele que está próximo a você não conhece a tua história, não sabe dos teus problemas, ainda que seu amigo, ainda que seu conhecido,
não sabe do seu coração, porque o que passa no seu coração é você e o Senhor. Mas esse Senhor que te conhece, quer te abençoar, quer ministrar vida à tua vida, quer te dar ânimo, impulso, motivação para que você prospere na caminhada, para que você persevere. Não desanima não, irmão. Desanima não, irmã. Persevera em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nosso santo e maravilhoso Pai, obrigado pela tua palavra que refrigera a nossa alma, que manifesta sobre nós, Pai, o teu cuidado, o teu zelo, porque esta palavra é zelo do Senhor, para que tenhamos vida abundante, para que possamos observar os nossos caminhos, e se houver caminho mau, ajustá-los na tua presença. Obrigado por esta palavra, que vem ajudando-nos a perceber as nossas falhas, também alegrando o nosso coração pelas nossas conquistas, pelas vitórias na presença do Senhor. Quero colocar a vida do teu filho, da tua filha, a vida desse jovem, desta jovem, deste ancião, desta vida, Pai, que me conhece, desta vida que não me conhece, mas desta vida, Pai, que o Senhor conhece. Quero colocar, Pai, nas tuas mãos, e quero te pedir, ó Deus, que qualquer que seja a questão que precisa ser mudada nessa vida, Pai, que a partir desta palavra, esta vida se ache motivada a mudar, a lutar por esta mudança, que essa vida não aceite mais naquilo que foi tocada, que ela não aceite mais pacificamente essa questão, mas que a partir de hoje ela trave uma luta, Pai, em quem ela vai ser vitoriosa, porque o Senhor estará com ela. Eu quero ministrar vitória sobre esta vida, quero ministrar a tua bênção, quero ministrar a bênção da perseverança no caminhar do teu servo, da tua serva, em todo o tempo, Pai. Que eles não andem pela vista, mas pela fé. Que eles não andem, Pai, pelas circunstâncias propícias, mas que eles andem independente se pela tempestade. Acalenta os corações, fala, Pai, e continua falando. Alimenta, Pai, e continue alimentando as nossas vidas com a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta noite preciosa, por todas as vidas que estão no templo e por todas as vidas que pela live alcançam esta palavra. Contempla-os, Pai, com a tua bênção no nome de Jesus. E que o amor do Senhor Deus, Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, o Filho, a consolação e comunhão do Santo Espírito do Senhor, seja com todos os irmãos, aqui e em todos os lugares, no nome de Jesus. Amém. Amém.